Os Jinns são figuras antigas e misteriosas, presentes em crenças que remontam muito antes do surgimento do Islã, especialmente entre as tribos da Península Arábica. Muito antes de serem mencionados no Alcorão, eles já habitavam o imaginário popular, vagando por desertos escaldantes, se escondendo em montanhas rochosas e aparecendo em lugares inóspitos, onde poucos ousavam entrar. Na época pré-islâmica, essas criaturas não eram vistas apenas como seres do mal ou do bem, mas algo muito mais complexo. Eles eram entidades com intenções próprias, capazes de serem tão generosos quanto cruéis. Para os antigos árabes, o deserto não era só um vasto espaço de areia. Ele era o lar de forças ocultas, onde o vento soprava mais forte e o calor extremo trazia consigo uma atmosfera de desolação e perigo. Os Jinns eram frequentemente associados a esses locais, especialmente em áreas remotas, cavernas e ruínas esquecidas, lugares que exalavam um ar de mistério e desconforto. Não era incomum que viajantes desaparecessem ou fossem encontrados em estado de desorientação total após uma noite no deserto, levando muitos a acreditar que haviam cruzado o caminho de um Jinn. Esses seres não obedeciam à moralidade humana, eram independentes, criaturas feitas a partir do fogo sem fumaça, como dizia a tradição, o que os tornava etéreos e poderosos. Podiam ser caprichosos, ajudando aqueles que agradavam ao seu humor ou torturando os desafortunados que sem querer os ofendiam. Histórias circulavam entre as tribos sobre os Jinns, que apareciam sob formas humanas ou animais, enganando os mortais, jogando-os em estados de loucura ou, em casos mais raros, oferecendo-lhes favores sobrenaturais. Sacrifícios e rituais não eram incomuns entre as tribos que acreditavam ter os Jinns à espreita. Desde o oferecimento de alimentos em encruzilhadas até orações sussurradas ao vento, essas ações eram vistas como uma tentativa de apaziguar essas criaturas enigmáticas. Havia também a crença de que os Jinns podiam ser controlados, ou ao menos invocados por meio de feitiçaria e encantamentos. Muitos bruxos e místicos se gabavam de manter Jinns a serviço, convocando-os para realizar tarefas que iam desde trazer fortuna até amaldiçoar os inimigos. Apesar dessa possibilidade de domar os Jinns, poucos ousavam tentar. O perigo era grande demais e a natureza imprevisível dessas entidades tornava qualquer interação muito arriscada. Se o feitiço desse errado, o invocador poderia sofrer consequências terríveis, de doenças inexplicáveis a surtos de loucuras, fenômenos que hoje poderiam ser explicados pela ciência, mas que na época eram atribuídos à fúria ou brincadeira dos Jinns. A relação entre os Jinns e os seres humanos não era limitada a travessuras e punições. Em certas lendas, os Jinns eram conhecidos por se apaixonarem por mortais, gerando filhos híbridos. Essas histórias, embora raras, reforçavam a ideia de que os Jinns podiam interagir intimamente com o mundo dos humanos, seja pro bem ou seja pro mal. Outros relatos falavam de Jinns protetores, que escolhiam famílias específicas para proteger, enquanto permaneciam invisíveis aos olhos comuns. Porém, o medo prevalecia. A maioria das interações eram marcadas por desconfiança e qualquer som estranho à noite, qualquer mudança súbita no vento era visto como um sinal de que um Jinn estava por perto. Cuidar da casa e evitar locais considerados amaldiçoados era uma forma de prevenir encontros indesejados. Até hoje, em algumas regiões, essas crenças ainda persistem, como pessoas realizando pequenos rituais para afastar o que não podem ver, mas que sentem profundamente. Os Jinns, muito antes de serem demonizados ou incorporados nas religiões monoteístas, eram seres que habitavam a fronteira entre o mundo dos vivos e o desconhecido, criaturas imprevisíveis e poderosas que podiam tanto ajudar quanto destruir. E assim como o deserto que eles habitavam, esses espíritos permanecem até hoje envoltos a um manto de mistério e perigo. A criação dos Jinns no Alcorão. No Alcorão, os Jinns são descritos como uma das três principais criações de Deus, ao lado dos humanos e dos anjos. Deus os criou antes dos humanos, de uma substância diferente, o fogo sem fumaça, uma chama pura, invisível, mas viva. Essa essência ígnea os tornou distintos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, concedendo-lhes habilidades e poderes únicos, enquanto os humanos foram criados do barro, uma substância física e tangível, e os anjos foram feitos de luz. Os Jinns foram moldados do fogo, que lhes confere uma natureza etérea e volátil, mas também os torna suscetíveis a tentações, assim como os humanos. No Alcorão, os Jinns são dotados de livre-arbítrio, o que significa que, assim como os humanos, eles podem escolher entre seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Essa liberdade de escolha os diferencia dos anjos, que são seres completamente submissos à vontade de Deus e incapazes de cometer qualquer tipo de desobediência. A criação dos Jinns e sua natureza impulsiva, reforçada por sua origem no fogo, faz com que eles sejam seres complexos, capazes de experimentar emoções intensas como raiva, inveja e orgulho. Um exemplo icônico dessa natureza é a figura de Iblis. Iblis era um Jinn extremamente devoto,
tanto que havia ascendido ao nível dos anjos devido à sua proximidade com Deus. No entanto, quando Deus criou Adão, no primeiro humano, Íblis se recusou a obedecer à ordem de prostratar-se diante dele, acreditando que por ter sido feito de fogo, era superior ao homem criado de barro. O orgulho de Íblis levou à desobediência, e por isso ele foi expulso do paraíso, tornando-se Satanás, uma figura de tentação e maldade na tradição islâmica. Deus, segundo o Alcorão, criou os humanos, os anjos e os djinns com diferentes propósitos e substâncias. Os humanos foram criados para habitar a terra, moldados do barro, e são caracterizados por sua vulnerabilidade física e suas emoções. Eles possuem a responsabilidade de servir a Deus e seguir seu caminho, apesar de suas fraquezas e tentações. Os anjos, por sua vez, são feitos de luz, estão em constante obediência a Deus. Eles não possuem livre-arbítrio e são incapazes de cometer pecados, desempenhando funções como mensageiros e protetores divinos. Os djinns, ao serem criados do fogo sem fumaça, estão em uma posição intermediária. Não são tão puros quanto os anjos, mas possuem habilidades que os tornam mais poderosos do que os humanos, em muitos aspectos. Eles podem se mover rapidamente, mudar de forma e interagir com o mundo físico de maneira que os humanos não podem. No entanto, essa liberdade também vem com desafios. Eles podem ser profundamente influenciados por seus próprios desejos e emoções, levando alguns ao bem, enquanto outros são atraídos pela escuridão. Essa dualidade na criação dos djinns e sua proximidade com os humanos em termos de livre-arbítrio fazem deles seres enigmáticos, que de acordo com a tradição islâmica coexistem conosco no mundo, embora invisíveis a nossos olhos. A prisão dos djinns em objetos como lâmpadas ou frascos não tem um fundamento direto no Alcorão, mas ganhou vida através do folclore árabe e persa. Esses contos, particularmente aqueles imortalizados no livro Mil e Uma Noites, se inclusive vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo sobre, mostram djinns aprisionados por magos habilidosos como um meio de controlar o poder desses seres imprevisíveis. Historicamente, essas histórias refletiam o fascínio humano com a ideia de capturar forças além do nosso entendimento, transformando-os em seres leais. Os magos da antiguidade, muitas vezes descritos como detentores de conhecimentos proibidos, usavam feitiços ou objetos encantados para amarrar os djinns às suas vontades. Esses djinns, presos em lâmpadas, anéis ou até frascos jogados ao mar, eram vistos como instrumentos de poder, mas também grande risco, pois se libertados sem controle, poderiam fazer muita destruição. No imaginário popular, esse aprisionamento também carregava o significado de tentar controlar o caos. Enquanto os humanos eram criados do barro, os djinns eram feitos do fogo sem fumaça, refletindo sua natureza volátil, e controlar essas entidades era, portanto, uma tentativa de domar o incontrolável, um tema recorrente nas tradições e lendas. Na cultura moderna, os djinns mantêm sua relevância, tanto no contexto religioso quanto na cultura. Embora muitas sociedades estejam cada vez mais urbanizadas e tecnologicamente avançadas, a crença nos djinns, especialmente em regiões com forte tradição islâmica, ainda persistem. Hoje em dia, o medo dos djinns está presente em diversas culturas, com relatos e encontros sobrenaturais permeando a vida de muitas comunidades. Em áreas onde a tradição islâmica é forte, práticas para afastar ou proteger contra os djinns, como a recitação de versos do Alcorão ou o uso de amuletos, continuam a serem comuns. Em muitas regiões do Oriente Médio, norte da África e sul da Ásia, acredita-se que os djinns podem causar possessões, má sorte ou até doenças, que levam uma série de rituais de proteção para afastar esses seres. Algumas pessoas recorrem a métodos tradicionais, como rezas específicas, banho com ervas ou até mesmo exorcismos. Um dos versos mais poderosos do Alcorão, conhecido como Ayat al-Kursi, ou o verso do trono, é frequentemente recitado como uma forma de proteção contra a influência dos djinns. Além disso, é comum encontrar casas adornadas com amuletos, como o Hamsa ou o olho de Fátima, que serve para repelir o mal, incluindo a presença de djinns. Djinns na cultura popular. Além da crença tradicional, os djinns também se infiltraram na cultura popular global. A figura do gênio preso em uma lâmpada, popularizada pela Disney no filme Aladdin, é uma versão mais leve e caricata dos djinns. Nessa adaptação, o gênio, embora poderoso, é retratado de maneira humorística e não assustadora, contrastando com a visão mais temida dos djinns na tradição islâmica. Outro exemplo famoso é o jogo Akhenaton, no qual o jogador enfrenta um gênio virtual capaz de adivinhar qualquer personagem que ele esteja pensando. Embora seja uma abordagem divertida e moderna, a ideia do gênio onisciente remonta diretamente à concepção dos djinns como seres de vastos conhecimentos e habilidades, além, é claro, dos gênios da Shamito e do Habibs. E deixa nos comentários qual desses dois ganhariam numa briga, sem poder mágico, sem chute no saco, sem
no olho. Eu acho que o da Chamito, já que o do Habib's tem cara de ser mais velho, também ele deve ser menos saudável por comer mais esfirra. Jeans no terror e no entretenimento. Nos últimos anos, os jeans se tornaram uma presença constante em filmes e séries de terror, em produções como Sobrenatural e O Príncipe da Pérsia. Os jeans aparecem como entidades misteriosas e perigosas, capazes de manipular a realidade e de criar armadilhas para os humanos. Muitas vezes são retratados como figuras enganadoras que se disfarçam ou fazem acordos fatais com suas vítimas. Além disso, o YouTube e outras plataformas digitais têm explorado o tema dos jeans em histórias de terror. Alguns canais criam narrativas assustadoras inspiradas em mitos e lendas dos jeans, explorando a paranoia sobre a presença desses seres invisíveis entre nós. Histórias sobre jeans disfarçados de amigos ou pessoas próximas conhecidos como Habib's. Em algumas regiões tocam profundamente o medo do desconhecido e do invisível, alimentando ainda mais o fascínio dessas entidades. Através da história, os jeans foram tanto temidos quanto venerados, e seu papel na cultura popular só reforça a dualidade de suas representações. Enquanto algumas narrativas os retratam como figuras malignas e traiçoeiras, outras mostram uma faceta mais complexa, revelando seres que, apesar de sua natureza volátil, podem também ser portadoras de sabedoria e proteção. Essa ambiguidade é talvez o que torna os jeans tão cativantes e duradouros na cultura humana. Não esqueçam de deixar suas ideias para novos vídeos. É mesmo? É? E compartilhar o que acharam nos comentários. Se não curtiu, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se acharem uma lâmpada velha por aí, não se esqueçam de esfregar. É isso aí e valeu!